Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá ótimo. A gente vai começar aqui hoje a nossa palestra nessa manhã bem friazinha, que a gente rompeu aquela vontade boa de ficar na cama. E eu vou, como de costume, tirar aqui uma leitura do Vida Feliz. Transforma as tuas horas num rosário de bênção, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante. Formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. As horas que passam não retornam, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo, medido pelas horas, é a concessão de Deus para te proporcionar o bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ações benéficas. É isso, gente. Bom, então aqui estamos para aproveitar, cada minuto, focando na palavra de Deus. Então eu convido a todos que desejarem nesse momento fechar os olhos e comigo em uma prece, pedindo agora o amparo dos céus, para que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã de hoje, nos abençoar, nos permitir maior absorvimento, nem vou saber a palavra, mas absorver de forma mais profunda cada palavra que for dita aqui nesse momento. E que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, a cada necessidade que viemos aqui buscar, ou que queremos daqui absorver e levar para as pessoas que nós tenhamos contatos daqui para frente. O Senhor possa nos abençoar nessa manhã de hoje e sempre. Assim seja. Bruno, pode ficar à vontade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou pedir licença para vocês para ficar em pé, que eu não consigo falar sentado. Tem casas que já nos recebem, com a cadeirinha e o microfone prontinho para sentar. Eu vou ter que pedir vocês para tirar esse microfone do pedestal sentado, porque eu preciso ficar em pé. Eu não consigo ficar sentado. A energia, da espiritualidade nos abraça tanto, e o respeito para falar de Jesus é tão grande, que a gente se envolve nessa energia, enfim, e eu fico bem elétrico, vamos dizer assim. Primeiramente, bom dia, meu nome é Bruno Larcher, tá? Eu venho da Casa Celuz, é uma casa espírita pertinho daqui, fica ali perto do Parque Municipal, antigo Sesc, Eu sempre convido todas as casas que eu vou a fazer uma visita lá na Celuz, mas não é muito fácil para vocês nos visitarem. Por quê? Porque a palestra pública começa lá às 10 horas agora, Então a gente tem que acabar junto aqui e sair correndo todo mundo junto para a Celuz para dar tempo de assistir a palestra lá, Primeiro eu quero pedir a todos, assim como foi iniciado na prece, para se conectar com esse momento. Desligar o telefone, silenciar, não deixa vibrando não. Porque se vibrar, você desconcentra. É ou não é? Você está prestando atenção, dá um... E agora? Será que é o fulano? Aí você pega, olha discreto assim, chupi. Te tirou a concentração por causa de nada, Então, durante esses minutos, eu peço que a gente se desligue do mundo lá fora. Não no sentido que nós vamos conseguir esquecer os nossos problemas, só que no sentido de eu começar a buscar as soluções dos meus problemas durante esses minutos de reflexão. E hoje tem tudo a ver, Tem tudo a ver. Nós vivemos, sim, num mundo de provas e expiações, não é assim? Todos nós sabemos disso. E qual que é o tema da manhã? Que o pão nosso traz para nós, provas de fogo. E aí, uma frase de Paulo, traz para nós o início de tudo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, eu vou pegar o meu livrinho mesmo, João, que ele é menorzinho, está mais fácil de segurar. Aqui, ó.
Eu cheguei aqui e falei, João, vocês têm um pão nosso grandão aqui, eu vou usar ele, né? Porque eu estou ficando velho e fica ruim de enxergar. Mas o meu é pequenininho. Primeira coisa, a gente precisa entender que a prova nas nossas vidas é uma realidade. Existem trabalhadores do Cristo, e quando eu falo trabalhadores do Cristo, eu não falo só da doutrina espírita, eu falo qualquer trabalhador do Cristo. Os evangélicos são cristãos, católicos são os cristãos, né? E digo mais, existem pessoas que se dizem ateu, mas que fazem muito mais caridade do que um cristão. Então, todos aqueles que se dispõem a trabalhar no bem, todos aqueles que se dispõem a erguer a mão, as mãos para auxiliar, podem ter certeza que terão dificuldades. Tem um amigo, né, falando sobre os trabalhadores, que ele diz assim, Bruno, confesso para você que eu acho que a gente não poderia ter prova nem dor. Eu falei, como assim? Poxa, eu trabalho tanto para a doutrina espírita, eu sou médium, eu participo da mediúnica, eu participo da casa, eu sou trabalhador, metade da minha vida é dentro do centro espírita. Eu acho que a gente não poderia ter prova. É um reflexo do nosso egoísmo. Porque, veja bem, você faz muito? Cada um conclui aí. A gente normalmente fala assim, eu faço. Será que mesmo você faz mesmo? Pensa na história de Chico Xavier. Você faz quantos por cento do que Chico fez na vida dele? Aí a gente já pensa assim, nossa, 0,5%, não é? E Chico foi isentado de prova? Ontem à noite eu estava vendo novamente o filme As Mães de Chico. Meu Deus, a gente assistindo, né, o quanto que ele foi provado, provocado, testado a todo momento, a gente fica assim, ele não merecia isso, meu Deus, né? A gente se revolta com aquilo. Não, ele foi tão provado sim, por quê? Porque ele tinha capacidade de passar por aquilo. Se a população em si me ataca, Bruno, como atacou Chico, eu não teria nenhum por cento de chance de ter a paz dele, a calma, o equilíbrio, para responder tudo que ele respondeu. Provavelmente, se a responsabilidade dele estivesse na minha mão, iria falir. Você entende? Então, Deus só dá o fardo para você que você consegue carregar. Bruno do céu, mas está difícil, está pesado, talvez você está deixando de se fortalecer. Quando você começa a sentir o tempo, o pessoal mais jovem quer ficar forte para ficar bonito, não é assim? Mas a medicina recomenda a musculação, principalmente para a terceira idade, quando se chega na terceira idade com um pouco mais de músculo, é para preservação do próprio corpo. Se cai menos na terceira idade, se você tem um corpo forte, é ou não é? E quem disse que com o espírito é diferente? Eu quero mudar meu corpo. Todo dia você tem que acordar, não é? Vestir a sua roupinha e ir para a academia, porque você quer transformar o seu corpo. Eu quero transformar o meu espírito em caráter moral. Eu preciso todos os dias vestir a minha roupinha da humildade, da caridade e, sim, treinar as minhas virtudes para que eu me transforme, para que eu me eleve. Não é diferente. Ninguém aqui, como eu brinco, né? O Bruno não tem condições de hoje dormir e acordar amanhã Bruno Xavier. Eu não tenho condições. Eu não suportaria, conforme eu falei. Então, meus irmãos, qual que é o convite da prova que todos nós passamos e vamos passar? As provas são as dificuldades. Todos temos, não temos? É na família, é no trabalho, é na saúde. No trânsito, não. No trânsito a gente ouve dizer que tem pessoas que se irritam. Aqui todo mundo, ninguém sofre com trânsito, não é verdade? São gotas de amor para a nossa transformação. Na escola a gente faz a prova de história, matemática, português, não é assim? Na vida a gente faz a prova da paciência, da caridade, da empatia e do amor ao próximo. Então vamos iniciar a leitura aqui.
Hoje é até 12:30, não é, João? Você falou? Tá. Só para me programar para não passar da hora, né, gente? A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. Vocês já ouviram falar, quem mexe com construção, né? Pega ali, está fazendo um concreto. Eles pegam uma parte do concreto que é chamada prova. Leva para um laboratório e faz o teste de resistência. Vai submeter aquela parte de concreto, né? Depois de seco, claro, a uma prova para saber se realmente ele está apto ou não. Se ele atingiu o objetivo ou não. Então a nossa indústria tem uma série de questões que sim, que são colocadas à prova, testados para certificar a sua qualidade e segurança. Concordam comigo? E ele continua. Ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Opa! Então, para saber se realmente eu estou me transformando, evoluindo moralmente, que é o objetivo da reencarnação, não é isso? Todo mundo lembra lá da questão do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da reencarnação? Nossa transformação moral. Enfim, então a única forma de saber se o Bruno se transformou, se o Bruno está se melhorando, é me provando. Eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre, que diz o seguinte, supondo, tá? Que você saia daqui da palestra sozinho. Por algum motivo, né, a sua família não vai, você é solteiro, enfim, você sai daqui sozinho. Vai acompanhando comigo aí. Hein? Então, você saiu sozinho, você toma suas decisões, não é isso? Eu vou almoçar agora? Não. Vou para casa? Vou ou não vou? Chegando em casa, eu troco de roupa ou não? Eu tomo banho ou não tomo? Dificilmente você vai se irritar nessas tomadas de decisões. Não é assim ou não é? Você vai se irritar consigo mesmo? Nossa, eu queria tomar banho, mas não quero mais. Nossa, eu estou irritado comigo. Alguém faz isso? Se faz, meu filho, amanhã procura um psicólogo, psiquiatra. Ajuda rápida e tratamento espiritual. Porque se você se irrita consigo, sozinho, sem Deus, a coisa é grave. Agora, pensa esse mesmo processo com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. O marido senta no carro. São 10 horas. Vamos dar uma passadinha no shopping? A esposa, não. Shopping hoje? De jeito. Acho que era para ser o contrário, né? A esposa, vamos no shopping, sim. O marido, não, estou cansado. Trabalhei a semana toda. Não é? Claro que é uma brincadeira, mas aí você chegando no shopping já contrariado, o filho fala, eu quero hambúrguer, mãe. Mas não é hora de comer hambúrguer. Não é assim? Eu quero um cappuccino, não, e tal. Não estamos sendo convidados ao exercício da paciência? Estamos sendo provados. Então nós dependemos uns dos outros e da sociedade para nos transformarmos. Porque como eu brinquei, você sozinho consigo mesmo, dificilmente você seria convidado a se transformar por algo ou por alguma coisa. E enquanto eu vivo em sociedade, eu sou convidado o tempo todo. Está sendo gravado, né? Meu Deus, quanta gente vai ver isso. Mas eu vou falar. Mauro. Eu vou ter coragem, eu vou falar aqui. Porque eles acham que palestrante é santo, né? É um semideus. Poxa, cadê a luz que ia acender aqui agora? Né? Em cima de mim. Uma vez eu estava no trânsito, né? E aí eu queria entrar na Avenida Independência, que hoje é Itamar Franco, né? A gente sabe que é uma via de alto fluxo. Eu estou parado numa daquelas ruas laterais, com o carro, aguardando de primeira engatada, pensando assim, né? Será que alguém vai deixar eu entrar? E zum, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros. E eu assim, meu Deus, que falta de amor ao próximo, né? Ninguém deixou eu entrar. Que falta de caridade, o mundo está perdido mesmo. Aí deu uma brechinha no trânsito, ninguém deixou não. É uma oportunidade mesmo. Eu entrei. Chegou lá na frente, eu retornei e eu passei a ser aquele que estava na via de fluxo maior, que era a Itamar Franco. O que aconteceu? Tinha um carrinho esperando para entrar e eu passei. Nossa Senhora, se eu pudesse dar ré, eu tinha dado, porque foi um tapa de luva que eu pensei assim, o que eu mais reclamei, eu não fiz.
E será que a gente não é assim, não? Quando é para mim, eu quero na hora, eu quero bem feito, eu quero com amor, eu quero, não é assim? E quando eu vou fazer para o outro? Agora não dá não, tá difícil, tá complicado. Por quê? Vai começar a série. Estou esperando a série, tem 2 semanas, agora não vai dar. Né? Às vezes um amigo manda mensagem, cara, eu preciso muito conversar com você, domingo, 4 horas da tarde. Você com pantufa, né? Ainda mais que esse tempinho que tá aí de repente dá um... Aí você olha na fresta da janela, fala que a gente não tá em casa. Né? A gente ouve falar que as pessoas lá fora fazem isso. Eu sei que ninguém aqui de dentro faz, né? Que já somos espíritas, esclarecidos. A gente não vai faltar com essa caridade, com esse amor ao próximo. Não é verdade? Enfim, são provas. E vou te dizer um segredo. Às vezes, esse amigo difícil que você atende às 3, 4 da tarde no domingo é a pessoa que mais te ama. É a pessoa que vai mais te endereçar um sentimento positivo de gratidão por você ter ouvido ele. E muitas das vezes você não precisa fazer nada, é só doar o ouvido. Já aconteceu isso com vocês? De vocês forem, né, a pessoa que fala ou quem ouve? E aconteceu comigo. Uma situação estressante. Aí eu cheguei, não lembro com quem. Eu tenho que te falar uma coisa. Meu Deus, o que aconteceu isso? O que aconteceu? O que aconteceu? No meio das minhas palavras, eu mesmo estava pensando assim, meu Deus, mas não é tão grande assim não. Ai, que vergonha. Eu estou botando isso do tamanho de um elefante, mas não é. E eu concluí sozinho, a pessoa não falou nada, coitada, ela devia estar me julgando, né? Falando, meu Deus, por tão pouco você está assim, né? Eu mesmo, escutando as minhas frases, concluí que não precisava daquilo tudo. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes você vai desabafar um problema e você mesmo, durante o desabafo, você conclui e fala, meu Deus, estou exagerando, não é isso tudo não. Tá vendo? E é importante você falar assim. Por quê? Para a gente conseguir dosar e entender se realmente faz sentido aquilo ou não. Uma vez eu estava no salão da minha esposa e aí chegou uma amiga nossa, transtornada. Não, porque aconteceu isso, que aquilo. É você mesmo que vai me ajudar. Eu falei, como é que eu vou ajudar, né? Tá bom, mas eu fiquei ouvindo. Mas ela estava tão inflamada com a situação que eu só falei, oi. Já aconteceu isso com vocês também? Não posso dar muito detalhe, porque se ela ver no YouTube, ela vai descobrir que é ela. Aí, no final de tudo, ela, e aí? Aí eu pensei, né? E aí, né? E aí, digo eu. Tanta informação que eu nem sei o que eu te falo. Juro por Deus. A única coisa que eu falei foi o seguinte. Realmente eu compreendo você. Mas nunca se esqueça de tomar suas decisões lembrando do que Jesus faria. Lembrando que Jesus vai assistir os seus atos, seus pensamentos, as suas decisões. Pensa com carinho. Eu só botei Jesus no coração dela. Não disse que ela estava certa, que ela estava errada, até porque eu não tinha nem condição de avaliar isso. Eu só coloquei Jesus no coração dela. Passou alguns tempos, ela virou e falou assim, queria te agradecer, você me ajudou muito. Eu pensei, pelo quê, né? Eu não fiz nada. Mas era o que ela precisava, de um ouvido para que ela aliviasse aquela tensão e depois, quando ela estivesse aliviada, que ela encontrasse Jesus no coração dela. E todos nós aqui temos a oportunidade de fazer isso todo dia. No amigo do trabalho, no bom dia da padaria que eu não recebo. Às vezes a gente chega para comprar o pão, a mocinha não está muito satisfeita, né? Não te dá o bom dia, mas você vai dar o bom dia normalmente. Porque cada um faz, ou entrega, ou oferece aquilo que tem. Você não sabe por que ela está daquele jeito. Ninguém tem uma placa na testa, né? Mostrando as dificuldades que ela está carregando. Às vezes a gente está realmente meio amargo, não é assim? Não tem dia que a gente acorda meio estranho? Mas vamos seguir. Que Emmanuel quer trazer mais informação para nós aqui. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo.
organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Olha que interessante. Cada discípulo, somos nós, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Que é o que eu estou dizendo. É muito fácil para o Bruno chegar aqui e durante 30, 40 minutos ser uma pessoa pacífica, doce, que fala baixo. É ou não é? Você chega na casa espírita, todo mundo fala: bom dia, seja bem-vindo. Não é assim? Aquela doçura. Será que o Bruno, que o Mauro, que o João, que todos nós aqui somos doces e pacíficos assim todos os dias? O tempo todo? Claro, já é um passo, não é? Pior se eu não soubesse fazer, eu conseguisse fazer isso nem aqui dentro da casa espírita. Só que o nosso verdadeiro convite não é a transformação moral? O objetivo da encarnação não é esse? Então nós temos que sim tentar fazer todos os dias, o tempo todo, deixando o nosso egoísmo de lado. Essa é a proposta. Eu preciso amar ao próximo. E o que é amar ao próximo? É fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. É muito simples amar ao próximo, gente. Se eu estou para entrar numa fila, tem 10 pessoas, eu vejo uma oportunidade que se eu pegar por esse cantinho, eu passo na frente de todo mundo. Eu vou ou não vou? Opa, peraí. Se fizesse isso comigo, eu ia me importar? Eu ia me importar, porque eu sou o 10º da fila. Eu não ia gostar. Então eu não vou fazer. Então eu vou lá para o final. Mas se ainda você está um pouco embebido de ego, orgulho, se alguém falar assim: eu não sou orgulhoso não. Meu Deus do céu. O caso é grave. Porque quando a gente não reconhece o orgulho em nós, é porque está muito grande mesmo. Porque o orgulho, ele é o pai de todos os defeitos, de todas essas más tendências que nós temos. Se você não consegue, através do seu crivo da razão, do raciocínio moral de Jesus, concluir se eu devo ou não entrar na frente da fila, eu tenho um exercício para você. Na dúvida, faço ou não faço, falo ou não falo, pense que Jesus está assim para você. A gente não ia mudar? Eu estou aqui conversando com o João, aí o João criticou meu cabelo. Não gostei do seu corte de cabelo, Bruno. Aí eu na hora penso assim, né? Quem é você para falar do meu cabelo? Gastei horrores ontem no barbeiro para ficar desse jeito. Vocês estão achando que eu sou careca? Eu não sou careca. Eu corto o cabelo assim, né? Pelo amor ao próximo. Né, Mauro? Para pessoas que realmente são careca igual o Mauro assim, ficar mais à vontade por me ver aqui falando assim, fingindo que sou careca. Então eu já estou pronto para dar uma resposta. Quem é você para falar de mim? Aí se eu pensar que Jesus está do lado dele, eu falo assim: que nada, não ia falar isso não, brincadeira. E isso falaria às pessoas que não te conhecem, Jesus, não é assim? Como eu já sou um cristão, eu sou espírita, que isso, o que eu realmente vou falar? João, eu respeito a sua opinião, não tem problema nenhum, meu amigo, continuo te amando do mesmo jeito. Não é assim ou não é? Eu vi um monte de gente preocupada pensando, é verdade. Se eu pensasse que Jesus está do meu lado assistindo as minhas ações, os meus atos, as minhas decisões, provavelmente me envergonharia. Daniel Raposo, um palestrante, eu acredito que vocês devem conhecer, gente fantástica, sou fã dele. Falou uma frase uma vez na Celuz. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque as palavras, sadias ou não, elas gravam. Ou elas vão te elevar, ou elas vão te machucar, e está registrado. Não é assim? Lógico que a do Daniel foram palavras, né, lindas. Ele disse o seguinte: supondo que eu tivesse agora o dom de transformar a sua vida em um filme sem censura. Porque na censura eu ia tirar a parte que você fica nervoso, né?
a parte que você dá uns gritinhos, a parte que você é desonesto, você que eu digo no todo, né, pessoal? Se eu tivesse esse dom e escolhesse agora aqui um da plateia, você, vamos assistir o filme dela, ou dele, você iria se orgulhar ou você iria ficar feliz com o que seria exibido? Provavelmente o meu filme, o meu alarme ia disparar, né? É o filme do Bruno. Eu ia fazer assim, ó. O alarme do carro disparou, gente. Eu vou ter que ir lá, só um minutinho, dá licença, porque amar ao próximo é isso. Eu não quero que o alarme incomode ninguém, não é assim? Eu ia rapar fora. Rapar fora, que eu ia me envergonhar, com certeza eu ia. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que é santo. Reconhece o verdadeiro espírita como? Pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, não é isso? Nas minhas palavras, tá, pessoal? Mas não é isso? Então eu vou ficar nervoso. A questão é o que eu faço com a raiva que eu estou sentindo. Eu vou ficar triste. A questão é o que eu faço com essa tristeza. Tomou a fechada no trânsito? Está muito nervoso? Se você escutar, é como se a gente tivesse um anjinho e o diabinho, né? Nos ombros. Se eu escutar o diabinho, é um absurdo, fecha ele de novo, briga com ele, o que você vai fazer? É claro que você vai fazer isso. E nós temos essa tendência ainda primitiva, né? De querer revidar, de querer ter a última palavra, de sair por cima. Só que eu já sou espírita, permitindo que o meu coração seja iluminado. Então o que eu faço? Me desequilibrei, eu paro o carro, faço uma prece. Precisa disso, Bruno? Precisa. Precisa. Se você não está dando conta sozinho de, né, se domar o seu impulso, peça auxílio. E quando a prece é verdadeira e de coração, a gente sabe que ela é atendida, né? Então, vamos continuar aqui. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhes provarão as qualidades espirituais. O que está dizendo aqui para nós, pessoal? Muitas das vezes eu me vejo numa situação de destaque material, né? O poder, a fama, o dinheiro, as posses, seja o que for. Não necessariamente por eu estar fortalecido materialmente, eu estou fortalecido moralmente, porque nós sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem pobres, né, em dinheiro, que são milionários moralmente. Sim ou não? Mas ao contrário também, não é? E talvez a grande maioria. Aqueles que são milionários, abastados em posses terrenas, mas que são míseros em caráter de moral cristã. O dinheiro, de fato, ele pode te oferecer muita coisa material, mas ele não compra uma dose de humildade. Tem gente que diz assim, meu sonho é ganhar um prêmio bem rechonchudo da Mega Sena, por exemplo, porque se eu ganhar na Mega Sena, você vai ver, eu vou fazer tanta caridade que ninguém vai acreditar. É ou não é? Mentira, não vai fazer. Porque a pessoa que faz caridade, ela faz hoje, ela faz agora com o que ela tem. Bruno, mas eu não tenho nada, então faz prece. É de graça. Mas eu não tenho um pão para doar. Vem trabalhar no centro espírita. Vem fazer um atendimento fraterno, vem fazer o passe. Vocês entendem o que eu quero dizer? A fama, o dinheiro, o poder, eles têm muito mais chance de nos corromper
do que nos ajudar a evoluir. Vocês já viram aquele aqueles vídeos pequenos da Amigos da Luz, que tem no YouTube? É uma rapaziada teatral, né, que trazem situações do cotidiano espírita com uma dose de humor. É muito interessante que você estuda dando risada. Aí eu vi eu não me recordo o nome do vídeo, mas é um rapaz programando a reencarnação dele, né? E aí ele conversando ali com aquele espírito responsável, falando assim, deixa eu te dar um toque, uma sugestão para minha reencarnação, né? Porque eu já sou um ser evoluído, então manda para mim a prova da riqueza, tranquilo. Para mim é tranquilo lidar com dinheiro, eu vou ajudar muita gente e tudo. E aí, claro, né, existe uma ironia disso, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Eu tive um patrão uma vez, que ele realmente tinha uma condição financeira muito grande. E ele dizia o seguinte: Bruno, eu compro o que eu quiser, ou quem eu quiser. Eu falei, caramba, não sabia, eu procurei etiquetinha em mim, né? Eu falei, quanto que eu... R$1,99? O quilo? Pode dar dinheiro, hein? R$1,99 o quilo, né? Você riu, hein? Não entendi por que você riu. Poxa, tão leve. Então, sabe o que aconteceu com ele? Engraçado, tanto dinheiro, né? Eu saí da empresa que eu trabalhava, e aí, tempos depois, eu conversando com outro patrão, que eram 3 sócios, eu perguntei, e o fulano de tal lá, o que pode comprar o mundo inteiro, tudo? Bruno do céu, tem 2 meses que ele está trancado no quarto em depressão profunda, só chora. Ué, mas o dinheiro não pode comprar tudo? Por que não comprou a pílula da cura da depressão? Lembrando, pessoal, que essa minha fala, que fique claro, longe de criticar ou condenar a depressão, que isso é algo sério, que tem o meu respeito, e eu vivi isso dentro da minha casa. O que eu estou criticando é a atitude de uma pessoa abastada que acha ou se ilude achando que o dinheiro pode comprar tudo, e não pode. Tá? Só para não ficar dúvida nisso. Enfim, meus irmãos, para a gente caminhar para o nosso encerramento, o que eu queria trazer nessa manhã para nós, com a leitura do capítulo 18, Provas de Fogo do Pão Nosso, é o quê? Estamos no mundo de provas e expiações. E as provas vão, sim, nos visitar. Então, cabe a nós, todos os dias, buscar o nosso fortalecimento através da palestra pública, aqui nos Ceareiros, através do estudo online, através do livro, da música, dos filmes, né? Para que nós possamos manter a nossa energia, o nosso equilíbrio, a nossa vibração o mais alta e equilibrada possível, para que diante da prova, ao invés da gente dizer, Jesus, por favor, tire essa dor da minha vida, a gente possa e consiga dizer, Jesus, que a espiritualidade me envolva, me fortaleça, que eu tenha resignação para passar por essa dor, para que eu, por fim, aprenda o que ela quer me ensinar. Toda dor é bendita. Deus é justo, Deus é bom, não erra de endereço. Se você está sofrendo alguma coisa agora, é seu. Talvez você ainda não encontrou o sentido ou o porquê dessa dor hoje, mas no futuro próximo, quando a poeira baixar, o seu coração se acalmar, eu tenho certeza que você vai entender o recado que a espiritualidade quer trazer com essa dor. A espiritualidade de luz não perde tempo. Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições. Mas ele não disse que seriam eternas. Como diz o nosso irmão Chico, tudo passa. Independente do tamanho da sua dor, que eu desconheço hoje e eu respeito muito, nunca se esqueça que tudo passa. Há 3 anos atrás, pouco mais ou um pouco menos, todos nós estávamos trancados dentro de casa com medo da morte em função da Covid. Sim ou não? Naquele momento, no olho do furacão, a gente pensava assim, meu Deus, vai morrer todo mundo, não tem jeito. Não tem jeito, é uma questão de tempo.
Uns mais seguros, mais tranquilos, outros mais desequilibrados, mas não era um sentimento de forma geral que visitava os nossos corações naqueles dias? Ué, não tem ninguém de máscara aqui por causa de quê? Passou. E eu desafio você, se você for acessar a sua memória agora e lembrar da sua caminhada, há 2, 5, 10, 15, 20 anos atrás, você viveu também algo que você pensou, não tem saída. E teve, afinal de contas, você está aqui. Então que a gente compreenda que as provas são presentes divinos para nos alavancar, para nos transformar. Se o Bruno pisa num espinho, qual que é o reflexo? Tirar o pé, entender que existia um espinho, retirar o espinho e cuidar para que eu não pise novamente, não é assim? Quem me promove esse reflexo de cuidado, de respeito comigo mesmo, de transformação, enfim, é a dor. Só que nesse sentido que estamos falando agora, no caráter espiritual, as dores vão se refletir em questão moral. Que nós saiamos daqui então, meus irmãos, com a fé revigorada. Que nós compreendamos que no momento que eu entro nesse salão, é como se a gente entrasse num aquário de luz, de boas energias. Porque existe um número muito maior aqui de espíritos de luz e desencarnado cuidando de nós do que os encarnados que eu posso ver. Ah, Bruno, então sempre que eu quiser luz, eu venho aqui para a casa espírita pegar um pouquinho. Quem te disse que é só aqui? É claro que aqui tem muito e em abundância, não é verdade? Mas o seu lar pode se tornar e deve se tornar um ponto de luz através do Evangelho. Todo mundo faz o Evangelho no lar, certinho, com compromisso. Se alguém não fizer, só procurar os trabalhadores da casa aqui que eles vão saber te ensinar direitinho como faz. E mais, o seu lar espiritual, o seu corpo, a sua vida pode se tornar um reflexo da paz, do equilíbrio e do amor de Jesus. É somente você querer e se esforçar para isso, todos os dias. Meu muito obrigado a todos vocês, pela paciência em me ouvir esses minutos. Pessoal, bom dia, a todos que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, Que Jesus permaneça abençoando, dando força aí à caminhada do Bruno. E assim, nós vamos, nesse instante, nessa manhã tão acolhedora, unir os nossos corações para dizer a Jesus a nossa gratidão pela oportunidade da vida, do aprendizado, do entendimento de que todos nós somos filhos de Deus, amados e cuidados por Ele. E que em cada instante, Senhor Jesus, a nossa fé possa nos mostrar a Tua presença amiga junto de nós, a nos confortar, a nos consolar e a nos convidar a seguir com bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também fomos criados para vencê-lo. E com isso, com a certeza do Teu amor e zelo por cada um de nós, é que nós nos unimos para dizer: muito obrigado, Jesus. Que a Tua paz permaneça conosco, no hoje e no sempre. Assim seja.